frades, meus amigos, dentre eles, inclusive, aí parece que a família Góes baixou aqui, estou vendo ali 2 irmãos meus e 2 sobrinhos e uma cunhada, né? Eu acho que eles vieram reivindicar aqui em público a inclusão dos respectivos nomes deles, cada um como um dos 50 mais marcantes personalidades do Brasil. Se o auditório concordar, eu não poderei ser acusado de nepotismo, né? Mas eu achei essa sugestão extremamente interessante dentro daquela linha de nós darmos uma certa dinâmica à vida da própria academia, né? E eu sou o segundo desse programa. O primeiro foi Rui, que deu régua e compasso sobre o modo de processar esse encontro, que é um diálogo, é uma conversa larga, aberta. E se ele fez isso com poesia, que é um tema tão especial, tão específico, eu tenho aí o estímulo para tratar deste tema. O livro que eu acabo de escrever tem ou terá um título que será algo, se não isso, muito próximo das 50 personalidades mais marcantes do Brasil. O título marcante foi um título que eu encontrei para abrigar o universo tão heterogêneo de personalidades que compõem o livro. Não é um livro sobre os 50 maiores ensaístas ou os 50 maiores romancistas do Brasil. Atuais? Não, desde sempre. Desde sempre. Cabral, de Cabral até Vieira, eu não achei ninguém que eu pudesse caracterizar como tendo uma atividade. Eventualmente, o homem aí do Tatuapara, né? Ele poderia eventualmente entrar, mas se perdeu um pouco, digamos assim, na acessibilidade popular. Mas Vieira não. Então, de Vieira até o mais jovem, o último deles, né, pela ação, é a presidente Dilma Rousseff. Desses 50 personagens, Vieira, Gregório de Matos, e aí eu vou citando aqui já os nomes, porque isso é parte do processo de provocação, para que, inclusive, nesse debate, nessa conversa que nós vamos ter, eu estarei aberto para, eventualmente, mudar nomes, se daqui sair alguma linha consensual, conquanto já usar de vista em conversas individuais, já dialoguei com tanta gente que dificilmente alguém apresentará um nome que também já não tivesse sido objeto dessa discussão. Mas, de qualquer sorte, né, é a primeira vez que eu coloco para um auditório desse gabarito intelectual, né? E, inclusive, se o livro tiver algum tipo de sucesso, naturalmente eu serei o único exclusivo responsável. E se o livro fracassar, eu vou dizer que ele recebeu a chancela dos membros da academia. E esse livro, de certa forma, ele saiu de uma conversa que eu tive na década de 70, 76, com Luiz da Câmara Cascudo. Eu estive com ele no Rio Grande do Norte, um amigo comum me levou lá e ele me serviu cachaça puríssima, né? E conversando e tal, eu digo, mas como é que explica em tão pouco tempo de vida? Ele morreu com 87 anos, ele tinha 70 e poucos naquele momento, mas como é que ele conseguiu produzir uma obra daquele tamanho, né? Uma obra gigantesca, ele deixou mais de 130 títulos, uma coisa absurda. E geralmente de temas pouco explorados por outras pessoas. Ele então me disse o seguinte, que ele observava que as pessoas se manifestavam, daí o seu interesse pelo folclore, e abordavam temas e situações de um modo que ele não encontrava nos livros. Então ele começou a fazer anotações, e adiante ele descobria que as anotações já estavam a merecer uma certa categorização. Ele aí foi separando. E depois teve que separar o que ele havia separado antes. E dentro de alguns anos ele viu que tinha um livro pronto. Depois do segundo livro pronto, o terceiro, naturalmente, ele coadjuvava todo esse apanhado com estudos especiais que ele fazia sobre o assunto que terminava por iluminar uma determinada temática que o sensibilizou.
E eu, como fui sempre uma pessoa muito interessada na vida das outras pessoas, das, das grandes personalidades, etc., e inspirado talvez do fato, quando eu fiz o vestibular, o exame de admissão, né, para o ginásio, alguém soprou no ouvido do professor que eu sabia tudo, palavras de quem soprou, sobre Rui Barbosa. E o professor era um apaixonado, né, o professor Rodolfo Torinho, era um apaixonado por Rui Barbosa, como todo intelectual termina sendo apaixonado por Rui Barbosa. E para um menino de 11 anos, 10, 11 anos, ele ficou encantado, porque eu sabia a data de nascimento de Rui. Quando nasceu, quando morreu, o que é que fez, o que é que não fez, água de ar, aquela história toda, etc. E isso terminou sendo uma motivação especial. Aliás, eu faço um parêntese para dizer, e isso eu abordo no livro da Força da Vocação, o poder pedagógico do elogio. É uma coisa excepcional. E no caso da criança é algo absolutamente indispensável. Mas eu quero dizer que o elogio é algo tão importante que os maiores centros de pesquisa do mundo contratam pessoas que têm dentre, e ele que é regente de cátedra em Universidade Norte-Americana sabe disso, na Universidade de Indiana, o Nelson Cerqueira, parêntese, um intelectual de primeiríssima ordem. Não bastaria que fosse poliglota para juntar-se aqui a essa categoria rara, né, dos João Eurico Mata, né? Então, esses grandes centros de pesquisa, eles contratam pessoas que têm como uma das suas principais responsabilidades procurar o que elogiar nos pesquisadores, inclusive alguns deles que receberam e ganharam o Prêmio Nobel. É só um aspecto, e tem a ver, inclusive, é uma discussão, tem a ver, inclusive, com essa questão momentosíssima, se deve ou não se deve reprovar as crianças, né, na fase elementar. É realmente uma grande discussão pedagógica, não se pode simplesmente aplicar aquele princípio e tal, porque aí vem o desestímulo, vem a queda da baixa autoestima e tal. Bom, mas aí eu estimulado por essa coisa de Rui, etc., eu digo, não, tem que saber as pessoas, quem são as pessoas e tal. E aí eu descobri, e você sabe uma coisa? E que tal esse desafio? Escrever sobre as 50 personalidades mais marcantes do Brasil. E aí eu me deparei com uma situação muito desafiadora, porque eu não sou capaz de apresentar nenhum critério de natureza objetiva, incensurável, impossível. Nesse particular eu também estou forro, porque quem faz uma antologia, e esse meu trabalho nada mais é do que uma antologia heterodoxa, mas quem faz uma antologia de poesia, por exemplo, genérica, aqui nós temos à mesa vários poetas. Será impossível que esses poetas, mesmo se você restringir a 10 poemas, os 10 melhores poemas brasileiros, que haja coincidência entre eles. Nunca haverá. Nesse particular também, eu nunca poderia esperar que houvesse uniformidade, e não haverá. E, portanto, o número dos sacrificados é muito grande. Mas o critério que me permitiu chegar a isso, sendo o critério de repetição na vida da sociedade, ele é esvaziado de qualquer tipo de conteúdo moral, ou de qualquer avaliação estética, por exemplo, né? Ou de caráter ideológico. Nada disso. É simplesmente a personalidade tem que preencher o requisito de que teve uma vida marcante do ponto de vista de ter afetado a vida das pessoas e, de certa forma, continuar afetando a vida das pessoas. Então, o primeiro, e eu não precisarei muito explicar sobre esse, mas sobre outros, certamente, eu deverei prestar esclarecimentos, mas os personagens que eu coloquei, eu vou tentar reproduzi-los aqui de memória. Naturalmente eu vou saltar algum e adiante eu vou resgatar, mas foram o Padre Antônio Vieira, Gregório de Matos, o Aleijadinho, Tiradentes, D. João VI, Cairu, José Bonifácio, Caxias,
o Barão de Mauá, Dom Pedro II, José de Alencar, estou tentando colocar por ordem de nascimento, José de Alencar, né? Machado de Assis, Rio Branco, Joaquim Nabuco, 3 meses mais velho apenas do que Rui Barbosa, aliás, antes de Joaquim Nabuco, Castro Alves, olha aí, já tinha escapulido, Castro Alves de 47, de acordo com a sua biógrafa, né, Miriam Fraga, que escreveu um livro que eu acabei de ler, né, a Leonídia Fraga, a musa infeliz do poeta Castro Alves, que é realmente um livro de qualidade excepcional. Ela é poeta porque quer, mas o livro é sensacional. E ela resgatou para o meu conhecimento uma personagem, de certa forma, colocada de escanteio, que é Leonídia Fraga, que terminou morrendo louca aos 82 anos no hospício Juliano Moreira, no mesmo lugar onde Castro Alves passou uma parte da sua infância e onde, quando o dinheiro acabou, em 1867, depois que ele apresentou o Gonzaga no Teatro São João, ele ali se abrigou, chegou lá, encontrou as coisas meio desarrumadas, mas para quem estava na companhia da sua amada, a Eugênia Câmara, não é? Aquilo ali estava, de fato, uma verdadeira maravilha. Bem, então, Castro Alves, o nosso Rui Barbosa, aí vem o Marechal Rondon, Euclides da Cunha, aí vem o Oswaldo Cruz, o Carlos Chagas, o Santos Dumont, aí vem o Heitor Villa-Lobos, vem Heitor Villa-Lobos, aí é que vem 2 personagens que sempre que eu apresento no primeiro momento, inclusive a um acadêmico da Academia Brasileira, na casa do Cajazeira, um ano e tanto atrás, ele deu uma estranhada no início, mas depois ele disse que a coisa era palatável. Eu coloquei como se os 2 fossem um só, porque os 2 são 2 faces de uma mesma moeda, Pasquinha e Mestre Bimba, porque o fato de que as pessoas em 200 países não saberem quem foi o autor dessa maravilha que é essa coreografia da capoeira e ser conhecida em todo o Brasil é algo sensacional, né? E o fato de não conhecerem que foi ele não significa nada. Do mesmo modo que não significa nada as pessoas não saberem que eventualmente elas estão vivas ou elas não morreram porque pelo trabalho de Oswaldo Cruz ou de Carlos Chagas, isso pouco nada tem a ver. E aí nós temos o Pontes de Miranda, para os que não são ligados ao direito, não conhecem o direito, mas aqui na mesa tem tantos juristas importantes. O Pontes de Miranda é um brasileiro nascido em Alagoas, ele foi o mais profuso, do ponto de vista da quantidade, escritor em matéria de direito que o mundo já registrou. É realmente um fenômeno. Ele, no total, deixou 124 livros publicados e reeditados, dos quais aproximadamente quase 100, sendo que o seu tratado de direito privado é o maior que já escreveu sobre a face da terra, como aqui eu posso invocar o testemunho do jurista Antônio Guerra Lima, né, que sobre esse tema já se debruçou tantas vezes nos outros pareceres que deu como advogado e como procurador-geral do Estado. E aí nós temos Juscelino Kubitschek, nós temos Portinari, nós temos o Amador Aguiar, Roberto Marinho, aliás, Getúlio Vargas, claro, Getúlio Vargas, muito bem, Getúlio Vargas, Monteiro Lobato, claro, olha aí, foi muito bem, eu ia resgatar, esses eu ia resgatar, Monteiro Lobato. E Niemeyer, não vai não? Quem? Falou Juscelino, não falou Niemeyer, está faltando... Niemeyer está, mas é aquele Niemeyer de 1907. O Juscelino é de antes, 1902. Chegará a hora dele. Né? O Anísio Teixeira, não, o Olavo Bilac não entrou. Não entrou. Não, porque não puder, porque só são 50.
Se eu botasse Bilac, eu ia tirar quem? Aí, Não, se eu botasse Bilac, não ia botar Manuel maior que Bandeira, Bilac. não ia botar, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, aí o negócio ia sair de controle. O Chico Xavier, entrou o Chico Xavier. Luiz Carlos Prestes está, em Pirajara Silva está, professor Valdir, pela seguinte razão: Pirajá da 99,99,99% da população brasileira não nunca ouviu falar em Pirajá da Silva. O meu critério não é o critério de peso intelectual, então ele estaria excluído por isso, entendeu? Muito mais presente poderia estar. E Josué de Castro? Não, Josué de Castro, Não, veja bem, mas o Josué de também. Castro, que é um cara que eu particularmente admiro como poucas pessoas, eu considero os 6 livros que eu dele li, particularmente Geografia e Geopolítica da Fome, obras monumentais. Mas se eu puser Josué de Castro, eu deveria tirar, por exemplo, Gilberto Freire, que eu até nem mencionei, mas está lá. Não. Não? Eu boto Josué de Castro, tiro Jorge Amado, que está lá? Não. Não, então eu boto Josué de Castro e tiro Anísio Teixeira? Não bota Josué de Castro. Não, o que eu quero só dizer é o seguinte: Você não pode botar aí, todo professor mundo. Edivaldo Boaventura, Josué de... Por gentileza, nós sabemos que você é um homem refinado, que você é um homem que adora Paris, mas não me saia pela tangente. Responda curto e grosso. Se você tivesse que escolher nesse livro entre Josué de Castro e Pontes de Miranda, quem é que você colocaria? Pontes de Miranda. Não. Percebeu, professor? Só para mostrar Qual é a que sua são duas formação? opiniões. Espera aí, qual é a sua formação acadêmica? Eu também escolheria. Quer dizer, ele e José de Castro deve estar, o Ponte de Miranda deve estar ponteando a bibliografia dos estudantes de Direito. O que é que diz esse Bom, professor? já está com a Porque palavra, ele é então, conhecido. a acadêmica Consuelo Novaes Sampaio. Diga, vá. Está com a palavra a acadêmica Consuelo Novaes Sampaio. Tá, então, você permite, meu querido confrade. Olha, só uma coisa, seguindo até o que você disse, faça essa mesma pergunta a uma pessoa com outra formação, a um poeta como Rui. Faça a mesma pergunta. Colocaria José de Castro, que ele não conhece Pontes de Miranda. Não, mas repare bem, eu já disse que não pretendo unanimidade. Olha, eu tenho